esclarecidos e bons. Nós queremos eliminar a ignorância, mas também queremos eliminar a maldade. Queremos eliminar a maldade. E se você já teve a oportunidade de entrar num ambiente acadêmico, você vai entender o que eu estou dizendo. O quanto a academia precisa aprender sobre comportamento moral. E se você já teve oportunidade de participar de um grupo religioso fanático, o quanto que esses grupos precisam de esclarecimento e de amor à verdade e ao conhecimento. É uma premissa. Aliança entre a ciência e a religião. É o item 7 do primeiro capítulo. Mas tem mais. Tem mais. O capítulo é não vim destruir a lei. Olha que interessante. Eu não vou citar nomes, porque o nosso objetivo aqui é uma avaliação caridosa dos fatos. Não é uma crítica a quem quer que seja. Se você observar o nascimento e o desenvolvimento de todas as seitas, você perceberá que todas as seitas têm uma proposta. A proposta é: abandone tudo o que você conhece, porque agora toda a verdade está comigo. É isso. Então, como surgem as seitas? Elas surgem assim. Eu fico obsidiado. Vou dar um exemplo comigo, né? Eu fico obsidiado, mais ainda, aos pontos da fascinação, e eu falo assim: ei, eu sou um enviado de Deus. Eu agora falo em nome de Deus. Tudo que já se escreveu na terra é bobagem. Agora eu vou falar para você. Todo mundo é burro. Ninguém viu. Eu estou vendo. Então agora eu vou revelar para vocês a verdade. Kardec não. Não vim destruir a lei. Não. Da mesma maneira que Jesus disse: não vim destruir a tradição da primeira revelação, o Espiritismo também não vem destruir nem a tradição da segunda revelação, nem a tradição da primeira. E é aqui pela primeira vez que Kardec estabelece o aspecto das 13 revelações. Ou seja, ele diz assim: gente, o Espiritismo é uma síntese. Ou como ele diria mais adiante, o Espiritismo está na natureza. Na Revista Espírita de 1857, ele pegou um texto religioso dos druidas e mostrou que as ideias espíritas estavam lá naquela civilização dos celtas. Mas ela está também na cultura árabe, ela está também na cultura judaica, na Cabalá. Ela está lá no budismo. Os princípios que a doutrina espírita trabalha estão presentes na natureza, porque são leis divinas. Então por que tem que ter tantas religiões? Porque existem muitas pessoas e elas são diferentes umas das outras. Elas têm necessidades diferentes umas das outras. Elas estão em relacionamentos numa comunidade diferente. Elas têm laços, inclusive espirituais e reencarnatórios. Então, os diversos segmentos religiosos são como escolas. Você tem quantas escolas em Curitiba? Seria produtivo colocar todos os curitibanos numa única escola? Não? Não.
Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Então ele vai dizer: olha, isso aqui está aqui. Ó, Sócrates falava isso. Isso aqui está aqui no ensino de Jesus. Isso que eu estou mostrando já está aqui lá nos druidas, nos celtas. Para sintetizar. A maneira como ele apresenta é inovadora. Quer dizer, a estrutura pedagógica com que ele sintetiza é sensacional. Ok, então aqui Kardec já dá o tom. Eu não vou fazer comentários fanáticos, fundamentalistas. Nós não vamos atacar a ciência, nós não vamos atacar o progresso, mas nós também não vamos atacar a fé. Não vamos ser ingênuos achando que a razão humana é capaz de fazer tudo, porque ela não é. A razão humana, sem o auxílio da razão dos espíritos superiores, ela é incapaz de implementar o processo renovador. Precisa haver um acoplamento. Já deu o tom. Já deu o tom. E ele ainda diz a primeira revelação está centrada metaforicamente na figura de Moisés, porque a primeira revelação não é só Moisés, né? Nós temos Abraão, tem Isaac, tem Jacó, tem umas dezenas de profetas, mas tem uma figura ali que é Moisés. A segunda está centrada em Jesus, a terceira não está centrada em ninguém. Ele diz: não está centrada em mim, não, porque ela é fruto do ensino dos espíritos, por isso que ela é permanente. Porque uma vez estabelecido o contato da sociedade humana com as sociedades espirituais, nós teremos o intercâmbio permanente e progressivo. Permanente e progressivo. Ele vai para o capítulo 2. Qual é? Meu reino não é deste mundo. E aí ele trabalha no item 4 uma coisa fundamental. Um item chamado o ponto de vista. Você quer avaliar Jesus de qual ponto de vista? Sociológico? Histórico? Por quê? O ponto de vista que você adotar vai limitar o conjunto de informações que você vai poder obter sobre Jesus. Então o que ele propõe aqui? Que se acrescente uma nova perspectiva, o ponto de vista espiritual. Bom, aqui as coisas mudam um pouquinho de figura. Porque se eu encaro Jesus de uma perspectiva espiritual, eu vou descobrir o seguinte: quem dirige o orbe é Ele. E o capítulo foi tão bem estruturado que a mensagem que está no Instruções dos Espíritos é a mensagem de uma rainha da França, intitulada Uma Realeza Terrestre. Então ela vai dizer assim, ela vem e faz um depoimento. Ela fala: gente, eu fui rainha. Fui rainha. Eu mandei mesmo. Eu tinha uma corte. Tive tudo que o mundo pode oferecer a um ser humano. Mas eu quero contar um segredinho para vocês. Eu desencarnei e eu não trouxe a minha coroa. Ela não veio comigo. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que acima dos reinos materiais existem hierarquias espirituais. E vou contar um segredo para vocês. Aí ela conta: o rei da terra é o espírito que vocês chamam pelo nome de Jesus.
Então, fica atento. Muita atenção. Muita atenção. Porque ele é muito elevado. Ele está em patamares espirituais que nós não temos condições de dimensionar. Meu reino não é deste mundo. Mas Jesus avisou isso. Ele disse isso para a gente. Meu reino não é deste mundo. Mas se você não tem uma perspectiva espiritual, então eu digo o seguinte: só aqui o Espiritismo já tem a maior contribuição que poderia ser dada ao mundo. Porque o Espiritismo vem e apresenta Jesus ao mundo da seguinte maneira, e só Ele o faz, só Ele. Ele apresenta: eis aqui o CEO da Terra. O gestor da Terra é Jesus. Pronto. Se nós formos capazes de levar essa mensagem aos 4 cantos do mundo, nós já teremos dado uma grande contribuição para a compreensão da figura de Jesus. Segunda premissa. Terceira premissa, capítulo 3. Bom, Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo em 1863. Volta um pouquinho só. 1300, 1200, 1400. Como é que nós vivíamos aqui na Terra? Sabe como é que nós vivíamos? Nós vivíamos em feudos, feudalismo. Então, você perguntava para uma criatura assim: o que é o mundo? Ele falava assim: o mundo é onde eu vivo. E eu não sei o que tem depois da minha aldeia. Ou seja, o pensamento humano na Idade Média é um pensamento tribal. Tribo. Meu cabelo é preto, o cabelo dele é amarelo. Então, ele é outra coisa. Ele é inimigo. Deus é Deus da minha tribo. Então é o seguinte: se eu quiser salvar alguém, ele tem que entrar na minha tribo. Se ele ficar na outra tribo, ele vai perecer no fogo que o queime. Não é isso? Religião tribal. E infelizmente, muito do conflito do mundo decorre do pensamento tribal. Deus é Deus de uma língua. Deus é Deus de uma etnia. Deus é Deus de uma cultura. É? O que levou alguns humoristas a fazerem um vídeo até bastante exótico, né? Que a pessoa desencarna, ela chega no mundo espiritual e ela encontra lá, a pessoa fala, uma pessoa toda estranha, vestido estranho, né? Ele fala: quem é você? Ele falou: eu sou Deus. Ele falou: mas vestido assim? Deus é Deus da Malásia. Ela falou: mas agora o que eu faço? Está todo mundo enganado lá, está achando que... Falei: pois é. E para onde que eu vou? Você vai para o inferno. Porque você não seguiu os rituais e os costumes da civilização da Malásia. Não é? Então, a gente já vê que o pensamento coletivo já está encaminhando para isso. Então, nesse capítulo 3, Kardec dá um salto. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, aqui Kardec começa a fazer a seguinte pergunta: permita-se, só na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de sóis. Estima-se
mais de 200 bilhões de galáxias. O sistema solar mais próximo do nosso, se você andar na velocidade da luz, você demora 42 anos para chegar lá. Para você viajar de uma ponta a outra da Via Láctea, na velocidade da luz, você demoraria 100 mil anos, aproximadamente. Só a nossa galáxia. A pergunta é: você já pensou em um Deus ultragaláctico? Você já pensou num Deus das galáxias ou no Senhor das estrelas? Se você pensou nisso, você vai perceber o seguinte: o que você come, a língua que você fala, a cor da tua pele, o teu cabelo, nada disso tem importância. Há muitas moradas da casa de meu pai. Kardec traz a contribuição do Espiritismo para dizer: todos os locais do universo são habitados por seres inteligentes, não necessariamente seres corpóreos, mas seres inteligentes. E Deus é o Pai de toda a criação. Meu Deus, mas isso é inovador demais. Mas, gente, mas foi o que foi dito para Abraão. Isso foi dito para Abraão. Chamou Abraão. Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Falou assim: mas depende. Quanto tempo você vai me dar? Não tem jeito de contar. Eu assisti uma apresentação no observatório em Nova York e o apresentador disse o seguinte: estima-se que há mais planetas no universo do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Você já pensou que Deus era tão grande assim? Pois é, esse é o Deus que o Espiritismo apresenta. Então a nossa interpretação do Evangelho tem que ser diferente. Aí você fala assim: meu Deus, mas como é que... E eu vivo só 100 anos, no máximo, né? Com o aumento da expectativa de vida, com todos os recursos, eu vou viver só isso. Como é que eu vou conhecer a casa de meu pai? A casa grande do meu pai. Achei que a casa do papai era pequenininha, mas é uma casa imensa. Aí Kardec diz: ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. Muitas vidas, porque uma vida só não dá. Não dá. Você precisa de pelo menos umas 15, 20 vidas para tocar os instrumentos de uma orquestra sinfônica. Tocar bem, né? Uma vida só para aprender o cello, uma vida só para aprender o piano, outra só para aprender o violino, para fazer bem feito. Quer dizer, eu estou sendo otimista, uma vida só, né? Bom, que dirá para conhecer o universo? Quantas vidas você precisa? Muitas vidas. Então nós não estamos falando de homens e mulheres que morrem. Nós estamos falando de espíritos que são jornadeiros, que são peregrinos da evolução espiritual. E qual que é a tua casa? Curitiba? Você está pensando pequeno, amigo. Tua casa é o Paraná? Meu Deus. Você acha que é o Brasil? América Latina? A Terra? Você acha que a tua casa é a Terra? Você realmente acha que você é terreno e todo mundo é extraterreno? E quem te disse que a Terra é o centro do universo? Porque quem mora em outro sistema solar vizinho está dizendo assim: aqueles são os extra. Quem que é extra? Extraterrestre?
Então nós vamos reformular o nosso pensamento. Sabe qual que é o centro do universo? Deus. Porque não existe centro espacial do universo. Bom, aí agora você meio atordoado, pede um intervalo. O intervalo deveria ser agora, né? Para tomar uma água, para poder... um remédio para dor de cabeça. Porque agora ele vai começar a interpretar o Evangelho. Isso aqui é só a premissa. Ele vai começar a interpretar o Evangelho. Então ele vai para o capítulo 4, capítulo 5. E ele diz o seguinte: se a tese é o Espiritismo é o Consolador prometido, nós vamos ter que reestudar a dor. Por que existe dor na criação divina? Qual o propósito e o significado da dor na experiência humana? E aí ele vai escrever um capítulo para isso, porque tem como você falar de consolação antes de falar da dor? Tem jeito. Se eu não entender a dor, eu não entendo a consolação. Porque imagine, o João Gabriel estava na idade do pequenininho ali que está incomodado com a palestra já. E, tadinho, tanta coisa para a cabecinha dele, né? E aí nós tivemos que levar ele para tomar uma injeção. E a Cláudia falou assim: eu não aguento, você fica com ele. E aí, leva pequenininho, o médico chegou com aquela agulha. Eu olhei para ele, e ele pequeno, e ele falou assim: papai, vai doer. Agora, a minha credibilidade de pai estava em jogo. Você fala para ele: não, filho, não vai doer. Então eu peguei na mão dele e falei: filho, vai doer muito, mas é por isso que papai está com você. Aperta a minha mão, porque nós vamos passar juntos. Será que não é essa a mensagem que Deus está tentando passar para a gente? Porque uma evolução sem dificuldade, sem desafios, uma evolução sem sacrifício, seria uma evolução também que não teria a palavra sucesso, vitória, esforço. Não teria. Então, por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Sabe por quê? Porque ele ressignifica a dor. A música, alívio. É um novo significado à dor. Sabe por quê? Porque o Espiritismo diz assim: o tsunami não vai te destruir. Nada é capaz de te destruir. Você pode chorar, você pode gemer, mas você é indestrutível. E toda dor é uma tempestade que chega e vai. E aí então Kardec apresenta o capítulo 6, que é a tese central do Evangelho segundo o Espiritismo: o Cristo Consolador. Porque se eu ressignifiquei a dor, bem-aventurados os aflitos, quem sofre agora é um bem-aventurado, porque está num caminho de progresso espiritual, ou de purificação das falhas, dos erros, ou de aprendizado. Porque você não acha que ir lá aprender um violoncelo, seu dedo não vai doer. Ou quando você começa a tocar violão, que não vai doer, que não vai formar calo. Vai. Então nós temos a dor evolução, a dor experiência,
a dor que te dá condicionamento espiritual, e temos a dor resgate, a dor purificação. E aqui o Cristo Consolador, por quê? Porque o Espiritismo vem dizer: tem um irmão do teu lado apertando a tua mão. Sabe quem é? Nosso irmão mais velho. Ele se chama Jesus. Onde há dor, há a presença dele. Fortalecendo, apontando caminhos, apontando esperança. Como diz, a esperança é companheira. Esse é o Cristo. Então, o nosso Cristo, o Cristo que a doutrina espírita apresenta, é um Cristo compassivo. Ele circula aí pelas ruas, ele está andando em Curitiba, no mundo. Ele está agora lá no conflito, ombro a ombro, consolando, esclarecendo, amparando, fortalecendo. É tão bom você saber que tem um irmão bem mais velho, bem experiente, amparando a nossa jornada, porque muitos achavam que tinham que caminhar sozinho. E aí então Kardec aponta o caminho, o fim. Qual o fim? Qual o propósito da dor? O propósito da dor é aperfeiçoamento. O nosso destino já veio no teu GPS, já está aí gravado, pode procurar. O nosso destino se chama perfeição espiritual. Tudo em nós será melhorado. Mas qual o caminho? O caminho são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro coração, tem que purificar o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, tem que trazer paz para dentro de nós e para fora de nós. Tem que exercer a misericórdia, tem que amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o caminho, olha o caminho. Tem que amar os inimigos, porque essa é uma jornada coletiva, não é uma jornada só individual. A nossa mão esquerda não pode saber o que dá à direita. Temos que honrar pai e mãe. Não importa o que seu pai e sua mãe fez, eles te deram a vida. Então é o seguinte: você já recebeu 1 tonelada de diamante, você não pode reclamar de mais nada. Mais nada. Te deu a vida, você já está em dívida. O que mais eles te derem já é acréscimo. Você já recebeu a vida. Então honra pai e mãe. Honra, volta para suas raízes. Não negue suas raízes. Não negue sua essência. Honra. Honra. Honrar não é ser subserviente. É honrar. Honra a tua ancestralidade. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema do caminho. O Espiritismo não tem quem está dentro e quem está fora. Porque o critério não é se você está dentro do Espiritismo ou se você está fora dele. O critério é se você é bom ou não. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. E aquilo que a gente ama, a gente se torna um servo. Depois, ele conclui: qual que é a chegada? Sede perfeitos. Sede perfeitos. E quando eu vou me tornar perfeito? Nunca. Ou então, quanto que eu vou caminhar? Sempre. Mas isso é uma pegadinha? Não, você queria fazer o que pela eternidade? Aposentar?
Você queria uma meta temporal se você tem a eternidade? Não, não é possível. Sede perfeitos. E aí então, depois de dar o caminho, Kardec começa a trabalhar os aspectos sociais para a gente dar um fim. Aspectos sociais. Porque até agora nós falamos de interesses gerais e de interesses que dizem respeito à minha jornada e à comunidade e à sociedade onde eu vivo. Então Kardec começa as reflexões de ordem social. Olha, não se engane, não se engane. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Isso aqui é uma Olimpíada. É uma São Silvestre. Começa um tanto de gente. A chegada é meia dúzia. Por quê? Porque alguém tirou da corrida? Não. Porque isso é uma maratona, isso não é uma corrida de 100 metros. Não é a velocidade que você está correndo, é a consistência. É a consistência. Esse é um aspecto social, senão a gente apavora. Você vai querer que o mundo se transforme no estalar de dedos. Isso aqui não é mágica. A fé transporta montanhas. Todos esses obstáculos sociais, mundo em transição, tudo isso será vencido pela fé de alguns, dos pioneiros da evolução. E de nós, se quisermos nos juntar a eles. Tem mais, os trabalhadores da última hora. Socialmente, o gestor da Terra. Jesus fez o MBA numa galáxia que eu não conheço, nem sei se ela existe mais. Ele tem conhecimento de administração de orbe, fique tranquilo. Está chegando uma equipe para recuperar a empresa, que é chamada Trabalhadores da Última Hora. É uma turma tão competente que em 1 hora eles fazem o que nós não fizemos em 7. Então, tem uma gestão coletiva. Vamos reavivar as nossas esperanças. Mas temos que tomar cuidado, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. A ação gestora do Cristo encontra uma reação e muita falsidade, muito engano vem ao mundo. Para quê? Para nos distrair. Distrair. O maior problema do encarnado é a distração. Não separeis o que Deus juntou. Isso aqui não é só sobre casamento. Não vamos interferir nos vínculos que Deus estabeleceu. Se Deus colocou, não tire. Cuidado. Não separeis o que Deus juntou. Estranha moral. Por que estranha moral? Porque se Jesus só ensinasse coisas confortáveis para a gente, nós não cresceríamos. Se o professor da universidade só ensinasse o que você já sabe, o que você está fazendo lá? Então tem que ter algo de estranho no ensino de Jesus. Tem que ter algo que incomoda. Porque senão a gente não cresce. É o novo. Estranha moral. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós não temos nenhuma ânsia de proselitismo, mas nós não podemos esconder a luz. Eu não posso. Se alguém precisa do consolo, a gente leva. A gente mostra. Não vamos guardar. Buscai e achareis. Buscai e achareis. Isso é uma constatação, não é uma promessa. Nós encontramos o que estamos buscando. Quem busca o conflito
mais dia menos dia estará no meio do conflito. Quem busca a maldade, mais dia menos dia estará convivendo com a maldade. Nós sempre encontramos o que buscamos, individualmente e socialmente. Mas tem o pedi e obtereis. Porque nós não temos um tirano dirigindo a vida. Nós temos um Pai infinitamente sábio e infinitamente bom. Deus não é um gerente de um banco que você chega e fala, mas eu estava precisando disso. Ele fala, não, o sistema não permite. A lei não permite. Não. Deus é Pai. Quantas concessões são feitas? Quantas concessões são feitas ao longo de uma vida? Você pede e recebe concessões. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema, Ele não é uma pedra de mármore. É um ser. É o Criador. É o Criador. Pedi e obtereis. E aí então, Kardec termina como um professor. Uma coletânea de preces. Por duas razões. Nós acreditamos naquilo que oramos. É um ditado dos teólogos. Você ora de acordo com o que você crê. Então, se você estudar as preces que Kardec colocou no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, você terá um resumo de toda a doutrina espírita. Todos os ensinos do Espiritismo estão resumidos na coletânea de preces. Bom, então tem um aspecto sutil aqui. Será que a prece é só pedir? Será que ela também não implica uma educação do meu desejo? Orar não é educar o meu querer? Educar o meu desejo? Bom, é o que diz Madre Teresa de Calcutá, quando o repórter foi entrevistar e perguntou para ela, Madre, o que você diz para Deus quando você está orando? Ela falou assim, eu não digo nada, eu só escuto. Aí o repórter falou, mas Madre, a senhora só escuta? E o que Deus fala com a senhora? Ele não fala nada, só escuta. Muito obrigado, bom dia.